Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, faz parte daquela série de livros Romances de Emmanuel. Eu já fiz 3 deles no canal. Se você quiser dar uma olhada lá, por favor, fique à vontade. E o que eu fiz anterior a esse foi o livro 50 anos depois, que traz também a história da nossa heroína, da nossa principal personagem desse livro aqui também, que aqui ela é a Alcione, e ali nos 50 anos depois, na minha opinião, na minha forma de entender, ela era a Célia, e ela ali, ela era apaixonada pelo Ciro, que era o filho do escravo Nestório. Ele também era um escravo, ambos foram sacrificados ali nas festas adrianinas, por serem cristãos. E aqui, esse livro, a Renúncia, no primeiro capítulo ali nós vimos que tinha uma reunião ali de espíritos, de sacerdotes, de ex-sacerdotes que estavam se preparando para se reencarnar. Entre eles o Pólocos, que então nós entendemos, pelo que ficou claro ali, era a alma gêmea da Alcione, porque ele pede para vê-la. Então nós sabemos esse passado dele ali nos 50 anos depois. E agora ele aparece nesse livro, finalmente ele aparece como o Padre Carlos. A gente até entendeu antes mesmo de se ficar, o Emmanuel não disse aqui que seja ele, eu que estou determinada a entender que seja assim, porque ele pediu para vir novamente como sacerdote. Exatamente porque como sacerdote, então é o celibato, então aquilo da pessoa, do homem não poder estar constituindo família, ter uma companheira, ser um pai. Então isso eu acredito que, como o Padre Damiano acabou de dizer aqui, tem que ser uma vocação, tem que ser uma coisa determinada por ele próprio, tem que ser uma coisa que ele se determinou fazer, assim como o Padre Damiano, que é a reencarnação do Emmanuel. Nós vimos que o Emmanuel foi o senador Publio Lentulus há 2000 anos, e foi o escravo Tenório ali nos 50 anos depois, ou seja, ele teve uma vida de um homem comum, e aqui ele vem como padre, mas talvez por escolha dele. E aqui nós vimos no vídeo anterior que quem escolheu que o Padre Carlos, que eu acredito seja o Pólocos, aqui fosse para a carreira de sacerdote, foi a mãe dele. Porque a mãe dele, então, ficou viúva, não se conformou com a perda do marido, acabou morrendo por isso também, mas deixou ali como última vontade dela que o filho dela fosse para ser padre. Então o Padre Damiano já deixou aqui claro para a gente que ele foi um pouco contra a vontade, não é a vocação dele, mas como a gente viu ali no primeiro capítulo, que foi isso que ele próprio determinou, que ele próprio pediu no planejamento da próxima vida dele, então por isso ele veio nessa família onde a mãe teria essa atitude e onde ele iria então para esse caminho, apesar de não ser no íntimo dele o que ele gostaria de estar realmente constituindo uma família com o amor da vida dele, que é a Alcione, que ele encontra agora. E aí nós vimos então que o Padre Damiano pediu para que Alcione o ajudasse a conseguir continuar na caminhada como padre. E aí no último vídeo, no vídeo anterior, nós vimos que terminou com o último parágrafo, foi o seguinte: começava a refletir francamente que Alcione constituía a personificação do seu ideal humano, a realidade viva e insofismável dos seus sonhos mais íntimos, mas as algemas da convenção religiosa lhe atavam o espírito ao tronco do celibato. Ou seja, ele começou a sentir pela Alcione sentimentos que um homem que não está atado, digamos, entre aspas, ao tronco do celibato, pode sentir, porque aí ele pode fazer a corte a ela, ele pode pedi-la em casamento, ele pode constituir uma família com ela. Mas nesse caso aqui, apesar de ter esses sentimentos, o Padre Carlos não pode fazer isso. Por quê? Porque ele é padre, e porque nessa realidade o padre não casa. O padre fica, como está escrito aqui, o espírito atado ao tronco do celibato. E aí vamos ver então como é que continua. Peço que Jesus Cristo possa abençoar a minha leitura para que seja fluida, de fácil entendimento, que os meus comentários sejam pertinentes e que possa abençoar você também que está acompanhando
para que se tiver alguma mensagem aqui especial para você, que você capte, porque o Emmanuel disse, eu repito em todos os vídeos, que esse livro deve ser sentido e que ele pode ser um bálsamo para todas as dores da alma. E eu acredito também que os livros de Chico Xavier, não só esse, eles servem para nos testar, para ver em que estado nós estamos. Se nós somos sábios, aqueles que aprendem vendo o outro errar, se nós somos inteligentes, a gente precisa errar para aprender, ou se a gente não está ainda muito atento, se a gente nem vendo o outro errar, nem errando, a gente aprende. Em qualquer uma das fases que nós estejamos, com certeza a gente tem que ter, a única certeza que a gente pode ter é que a gente só pode caminhar para frente. A gente pode até parar um pouco, mas eu acredito que regredir, a gente não regride, eu acredito que a gente só avança, a gente só evolui, porque o caminho só tem um, como Jesus Cristo disse, é de volta para o reino de Deus, é de volta para os braços de Deus. Então eu agradeço a Jesus Cristo também por ter permitido que Emmanuel e Chico trouxessem esses manuais de instrução para a gente. E agradecer aos dois, é claro. Então vamos continuar? Os dias sucediam-se com o júbilo discreto de duas almas unidas no mundo sublime das ideias e, no entanto, separadas no plano temporal. Por vezes, o pupilo de Damiano experimentava enorme desejo de se revelar, mas a conduta irrepreensível da moça paralisava-lhe os impulsos, compelindo-o a converter toda a ansiedade num conjunto de gentilezas sutis. E olha aqui a briga íntima ali do Padre Carlos, que é o Pólocos, que é o amor da vida da Alcione, mas ela, como um espírito bem mais evoluído, apesar de estar sob o chá do esquecimento, ela tem certeza que ela não pode, especialmente agora nesse compromisso que ela fez com o Padre Damiano, de estar ajudando o Padre Carlos a ser cada vez melhor padre e não fazê-lo sair, abandonar a batina para se casar com ela, para estar com ela. Então ela se mantém ali irredutível e é isso que segura ele ali do lado dele. Carlos interessava-se afetuosamente por todas as coisas que a ela diziam respeito. Cooperava beneditinamente na educação musical de Robbie, acompanhava-a nas visitas aos deserdados da sorte e aos moribundos desesperados. Desdobrava-se em atenções carinhosas com as crianças que lhe ouviam as lições simples e puras de moral cristã, e as horas de maior descanso passava-as em casa de Madalena Villamil ou na igreja de São Vicente, quando Alcione torturinava os cânticos sacros do ritual. Em tais ocasiões, o sacerdote parecia alimentar o coração. O amor sincero e santo de duas almas tem mistérios profundos e singulares em suas fontes divinas. Basta às vezes um gesto, uma palavra, um olhar, para contentá-lo e transfigurar a ansiedade em esperança sublime. Isso dava ao padre irlandês motivo para cuidar-se com esmero. A fisionomia ganhava novas expressões de ânimo resoluto, mais fraternal, expansivo, acolhedor no trato. Damiano tudo atribuía ao ambiente de Ávila e louvava-se pela resolução de fixar o sobrinho na Espanha, ignorando o drama silencioso de dois corações. Então ali, o padre Damiano, apesar de bastante perspicaz, ele não percebe que o que consola, digamos, entre aspas, ali o Padre Carlos, não é estar em Ávila, não é estar ali na Espanha, como ele acredita, mas sim estar do lado da amada dele, porque aí é o próprio Emmanuel dizendo que quando dois corações, então assim, um amor sincero e santo de duas almas, ele é envolto em mistérios e às vezes apenas um gesto, uma palavra, um olhar pode contentar. Não precisa que ele seja levado às últimas consequências para se configurar como um amor entre duas pessoas, porque ele é um amor de almas. Então mesmo sob o véu do esquecimento, eu acredito, ele se vê e nesse momento se quebra essa
tênue capa que cobre ali, ele sabe que são almas gêmeas, almas afins e que estão apenas passando, fazendo uma temporada aqui para que ele possa evoluir, para que assim eles possam então estar, eu acredito, lá no planeta, no sistema de Sírius, ali onde há 3 sóis, em tanta luz assim, estarem então vivendo, aproveitando os frutos desse amor. Alcione, por sua vez, tornara-se mais pensativa sem nunca disfarçar, porém, a alegria que a felicitava na convivência diária com o jovem sacerdote. A situação assim prosseguia quando chegou o Natal de 1681. Às vésperas do Ano Bom, numa esplendorosa manhã de domingo, segundo os costumes da época, diversos rapazes presenteavam as escolhidas com belos ramalhetes de flores à saída do santuário, ao terminar a missa. Padre Carlos e Alcione contemplavam curiosamente a cena em que se revelavam os impulsos amorosos e espontâneos da juventude. Instintivamente trocaram um olhar que dizia de toda a afetividade sublime que lhes palpitava a alma. O sobrinho de Damiano não resistiu à interpelação silenciosa da jovem, que resumia os sonhos da mocidade e, retirando linda folha de trevo de um jarrão próximo, ofereceu-a à dileta do coração, falando-lhe comovidamente em tom muito discreto. Perdoa, não te posso oferecer o ramalhete da esperança para um noivado venturoso, mas dou-te esta folha de trevo, que é um símbolo da minha terra. Ela recebeu a dádiva muito trêmula, emocionada, palidíssima. Quis agradecer, mas não conseguiu articular a palavra. Naquela hora, recebia inesperadamente a revelação direta do espírito que encarnava os seus mais lindos ideais de mulher. Ele compreendeu a perturbação natural e acrescentou: Não sofras por isso. Quero apenas lembrar que não fora o compromisso assumido, poderia hoje dizer que, apesar dos meus quase 30 anos, ousaria suplicar a Deus que me concedesse a ventura de os conjugar às tuas 18 primaveras. Alcione estatelou. No íntimo, obediente à lealdade, nada tinha a dizer senão que desejava, igualmente, realizar o sonho comum, que ele era o único homem no mundo capaz de lhe proporcionar a doce luz da felicidade conjugal. Mas as convenções também lhe cerravam pesadamente os lábios. Nesse momento, notou no semblante do interlocutor algumas lágrimas que lhe corriam furtivamente dos olhos. Não pôde permanecer mais tempo na silente expectação de alma ferida. Dolorosa emoção empolgou-lhe a alma sensível e, com um pranto ardente a lhe fluir do íntimo, estendeu a mão carinhosa e trêmula, exclamando: Padre Carlos, pode crer que suas palavras me tocaram o sacrário do coração. Alcione falou ao pupilo de Damiano profundamente comovido. Se te for possível, doravante chama-me Carlos apenas na intimidade. Dos outros, suportarei o título de apóstolo sem o ser. A jovem pronunciou um monossílabo que traduzia aquiescência, enquanto o sacerdote acentuava comovido. Falaremos depois. Naquela noite, em casa de Madalena, os dois disfarçavam a custo a ansiedade que lhes trabalhava no espírito. Carlos ardia em desejos de arrebatar Alcione da sala a fim de lhe comunicar suas angústias infinitas, ao passo que ela implorava intimamente a Jesus lhe concedesse uma oportunidade de modo a se lhe fazer compreendida. O ensejo surgiu quando, após 1 hora de música, o pequeno Rob pediu ao padre Damiano que o levasse até as muralhas, passeando ao luar. O velho eclesiástico acedeu prazeroso. Apesar do frio, a noite ostentava beleza excepcional. Madalena fizera questão de ficar alegando a costura e os 4 demandaram a porta de São Vicente em alegre entretenimento. Enquanto Damiano atendia aos caprichos do Petis, o jovem pá encontrava a desejada oportunidade para expandir-se.
Alcione, começou o sacerdote comovidamente, o destino cercou-me o espírito de altas muralhas e colocou-me aos lábios férrea mordaça. Entretanto, espero me perdoe essa minha afeição sincera, pelo amor de Jesus, a quem serves com tamanho fervor. Sinto que ainda não o sei atender com o devotamento que te marca os gestos de santa, e por isso mesmo aguardo a tua compreensão carinhosa ou caridosa quando me não possas retribuir em espírito. Nunca a filha de Madalena experimentara tamanha luta íntima. O primeiro impulso do coração que sina é sempre o de consolar ou defender o objeto amado. Então eu acredito que aqui o primeiro impulso do coração que ama é sempre o de consolar ou defender o objeto amado. Dize-me, prosseguia o rapaz na sua paixão ardente, se de fato me compreendes e desculpas o meu desvario. Pelo muito que tenha chorado em minhas preces, respondeu a jovem suspirando, Jesus sabe que te entendo o coração. A inflexão carinhosa dessas palavras não dava margem a dúvidas. Carlos Cienaga, tão somente em face da declaração afetiva, sentia-se o mais venturoso dos homens. Teus olhos falavam-me, Alcione, mas eu esperei ansioso que teus lábios confirmassem a minha felicidade. Que longas têm sido as minhas noites de dolorosas vigílias. É verdade que sou prisioneiro de uma convenção, poderosa e terrível, mas tua compreensão e teu afeto representam para mim a visita e o interesse de um anjo por desventurado galé em cárcere sombrio. Não digas tal, Carlos, tomou a jovem comovidamente, evidenciando embora a suprema luta íntima. O dever não pode jamais tornar-se um fantasma aos nossos olhos. Deus semeou a criação de infinita alegria e nós estamos no divino trabalho de acendramento espiritual. Toda obrigação nobre embeleza o caminho e não devemos andar tristes na tarefa grandiosa ou simples que nos foi confiada. O sacerdote sentia a beleza da concepção, mas obtemperou. Entretanto, para mim, a existência tem sido madrasta. E aqui, uma lição da nossa querida Alcione, quando a gente entende que nós estamos nesse campo eletromagnético, e eu ouvi várias vezes vídeos do professor Hélio Couto em que ele diz que a alegria é o combustível que move toda essa engrenagem. Então, para a gente conseguir aquilo que a gente está desejando, conseguir o que quer que seja, como ele diz, casa, carro, apartamento ou qualquer outra coisa, nós temos primeiro que ser alegres. E aqui, ela sentindo todo esse aperto no coração, ela entendendo ali, apesar do esquecimento que ambos estão, que são almas gêmeas, que são almas afins, que tudo que eles queriam é poder estar livres para também, como os outros ali, ele está oferecendo ao ramalhete, ela recebendo e depois eles casando, constituindo família. Aí ela diz a ele, toda obrigação nobre embeleza o caminho e não devemos andar tristes na tarefa grandiosa ou simples que nos foi confiada. Seja qual for a tarefa que a gente estiver fazendo, o combustível para que a gente a faça da melhor forma possível e receba os louros por isso é a alegria. E aí ele diz, entretanto para mim a existência tem sido madrasta. E ela responde, acreditas porém que a vida se encerre nos dias fugazes do mundo? Para o nosso conceito de paz e felicidade, são quase mesquinhos os períodos de tempo que assinalam na Terra a infância, a juventude e a velhice. Somos espíritos eternos. O mundo, Carlos, deve ser uma grande escola, onde o Senhor nos proporciona possibilidades benditas de trabalho e educação para a vida sem fim. E aqui, para consolá-lo, então, ela diz, a existência não é madrasta porque isso é uma coisa passageira, vai passar, olha aqui, nós somos almas afins, nós vamos ficar unidos de qualquer forma. Então aqui, se a gente está
precisando estar separado por esse momento, porque você andou mais devagar, eu fui mais na frente, agora para a gente se reencontrar novamente, você tem que se elevar. Então eu tô aqui para te ajudar, mas se eu também sucumbir a tentação, como o anjo disse, que ela seria exposta a essa tentação, aí ela vai, tanto ela vai decair, e não vai ajudá-lo a subir. Eles vão levar mais tempo para poder estar plenamente juntos. Meu Deus, mas tem que ter muita força. Apesar de saber que, como ela disse, na Terra, a infância, a juventude e a velhice, então, para o nosso conceito de paz e felicidade, são quase mesquinhos esses períodos. O rapaz enternecia-se ao ouvi-la. A voz dele parecia vir de longe, da região da verdade e da esperança, a voz dela, que lhe embalava os sonhos mais íntimos. Aqueles conceitos caíam-lhe no coração ferido como bálsamo precioso. Entretanto, disse com inflexão amargurosa: por mais que me acolha no manto da fé, não me furto de pesar imenso, oriundo do voto de minha mãe, que me escravizou para sempre. Aqui o que ele está fazendo? Aquilo que a gente costuma fazer, né? Porque ele não lembra que foi ele mesmo que pediu: eu quero ir como sacerdote novamente. Então tá, você quer ir como sacerdote, você vai ter que nascer naquela família onde aquela mulher não vai ainda ter esse entendimento, ela vai acreditar que porque ela sofreu, ela pode não deixar que o filho dela tenha a mesma experiência que ela teve, pensando que por isso ela vai livrá-lo de sofrimento. E aí, então, aqui ele se colocando um pouco como vítima, né? A mãe dele o escravizou para sempre, tendo esse voto, tendo feito essa determinação. E aqui fica bem interessante aqui que a gente não está vendo toda a pintura, não é? E aí, então, aquilo que a gente pode estar culpando um pai, uma mãe, ou alguém, ou um filho, pode ser exatamente, pode ser não do jeito que está escrito aqui, é quase sempre aquela trama que foi preciso fazer para que aquilo que a gente mesmo determinou ali no nosso planejamento pudesse acontecer. Não inculpes tua mãe do círculo de obrigações e testemunhos que te cabem, advertiu ela criteriosamente. Acima de qualquer decisão humana está Deus, que dispõe de infinitos meios para exercer a vontade soberana dele. Além disso, tua mãe, assim alvitrando, obedeceu a propósitos muito dignos, oferecendo-te a Deus em doce consagração. E se o pai aceitou o voto maternal, é que existem, certo, no conteúdo da decisão, imperativos da lei inelutável de aperfeiçoamento pela dor. Então, um espírito realmente iluminado, porque aqui ela esclarece exatamente. O bem tem força, o mal tem força, porém poder só Deus tem. Então é Deus que está no comando. Então, se a mãe eu acredito que ela foi de uma forma meio egoísta, talvez. Ela pensou que talvez ela estaria protegendo de um futuro sofrimento, mas e quem disse a ela que ele também ficaria viúvo caso ele se casasse? Podia ser que não. Então, se não fosse para ser dessa forma, Deus não teria assinado embaixo, Deus não teria permitido. E aí, então, ela diz que se o pai aceitou o voto, é que existe certo no conteúdo da decisão imperativos da lei inelutável de aperfeiçoamento pela dor. E quem é a dor? A professora que está ensinando o Padre Carlos, que é o Pólucos. Por quê? Porque ele escolheu. Deus ofereceu a ele logo no início: você quer aprender pela dor ou pelo amor? Pela dor. Então é o que ele está passando. Reparando que ele a escutava com alguma surpresa, continuou: crês acaso na afirmativa de muitos teólogos de que Deus cria as almas no ato mesmo do nascimento do corpo? Carlos Clenaghan pareceu meditar longamente e retrucou: não ignoro que muitos vultos da Igreja Antiga desautorizam essa opinião.
Então vai ela falar de reencarnação para um padre. Apesar das torvas cruezas do Santo Ofício, acentuou de olhos brilhantes a filha de Cirilo. Quem é a filha de Cirilo? Alcione. Prefiro acompanhar a corrente dos velhos pensadores que admitiam a multiplicidade das existências. É impossível, Carlos, que estejamos na Terra pela primeira vez. Os livros do Padre Damiano fizeram-me sentir essa consoladora verdade. Há quanto tempo teremos enfunado as velas do barco da nossa vida em procura do amor paternal de Deus? Quantas vezes teremos naufragado em nossas intenções mais santas? Quantas vezes teremos conduzido a embarcação às penédias negras do crime? Há mais de 5 anos procuro avidamente os indícios dessa lei poderosa que nos equilibra os destinos. Por vezes, engolfo-me na leitura dos grandiosos pensamentos de quantos já perlustraram os nossos caminhos. Esses mensageiros da sabedoria e da paz não teriam sido portadores de mensagens vãs. E acima deles, temos a palavra do Cristo, nos Evangelhos, dizendo-nos que o homem não atingirá o reino de Deus sem renascer de novo. E aqui, então, Alcione trazendo ela que também aqui segue então ali a fé cristã, ela que é católica, mas ela que traz ali no íntimo dela todo esse conhecimento que ela já tem ali, de que é evidente que não saímos não nascemos, Deus não cria cada um no momento que nasce ali da barriga da mãe, não, e que a nossa existência começou muito lá atrás e que a gente já veio, já passamos muitos verões, a gente esqueceu o que a gente fez e que não há injustiça. E como é que pode não haver injustiça se não houvesse passado, não é? Desse jeito. E aí ela termina dizendo que acima deles todas as palavras do Cristo, do Evangelho, dizendo-nos que o homem não atingirá o reino de Deus sem renascer de novo. E como aquela pessoa para quem ele explicou ali no livro Boa Nova, ele explica, e agora me fugiu o nome daquela pessoa ali para quem ele explica, que ele diz, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, e ele diz a ele, se você não entende nem as coisas da terra, como que você não está pronto ainda para entender as do céu? E disse, mas isso é normal, a gente não deve oferecer uma criança uma comida muito sofisticada, não deve dar um neném recém-nascido uma feijoada, o organismo dele não está pronto para digerir, mas isso não quer dizer que daqui a pouco ele não vai poder comer. Então, é só uma questão de crescer, de evoluir, que aí todo mundo entende. Eu espero, gente, que vocês estejam gostando, tanto quanto eu estou gostando de ler. Esse que é o primeiro capítulo da segunda parte do livro, intitulado Padre Carlos. Quem é o Padre Carlos? Exatamente o grande amor da vida da nossa protagonista do livro, Alcione. Está ficando cada vez melhor, né? Esse livro que Emmanuel disse que era para ser sentido e que serviria de bálsamo, porque como está claro aqui a ação da lei da causa e efeito, da ação e reação, né? O princípio da causa e efeito. Então, dessa forma só dá para a gente estar realmente observando em que estágio nós estamos. Se a gente já conseguiu entender, se a gente já é sábio, com certeza esse livro serve de bálsamo, sim, porque a gente entende que a gente não é vítima, que a gente escolheu, e é só por isso que agora a gente, se alguma coisa que não está muito agradável, não está muito interessante, não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus é injusto. Tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Se tiver e quiser curtir, compartilhar e comentar, eu te agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros do Chico e outros livros que eu tenho lá também, muito obrigada. E espero te ver para dar continuidade. Tchau!